Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitude. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, estou aqui com o meu fiel escudeiro, o Gu. Beleza, pessoal? E hoje o nosso convidado é o Bruno Schoit, pediatra vegano. O Bruno é um grande amigo, foi um dos pioneiros, ou é o pioneiro da pediatria vegana, foi aluno nosso da pós-nutrição vegetariana, nossa primeira turma. Então, estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, Bruno. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Um prazerzão aqui. Sempre que precisar, pode me chamar. Bom, a gente está entre amigos aqui, né? Mais um bate-papo, mas obrigado mesmo pelo convite. Eu tô ficando muito mal acostumado. O Bruno, toda vez que vem, me dá um livro. Eu adoro livros. Quem estiver vendo, pode mandar aqui na Plenitude livros, que eu adoro também. Bruno, conta um pouquinho de você, da sua carreira e como começou essa sua história com veganismo, né? Acho que na vida pessoal, e como começou essa sua história na vida profissional também com o veganismo. Legal. Bom, a alimentação vegetariana, né, ela entrou assim na minha vida por uma questão espiritual no início. Ah, legal, cara. Já faz bastante tempo, faz 12 anos já que eu mudei, né, alguns hábitos, né, estilo de vida. E na época eu estava me formando, né, em medicina. Eu tinha acabado de formar lá na USP, e na época não tinha muita informação, nem muita abertura assim, para profissionais médicos, principalmente, atuarem nessa área, né? Então, imagina, 12 anos atrás, você falar que é vegano Verdade. É o ET, assim, né? Sofria bullying e tal. Mas aí, paralelamente, quando eu fui fazendo a minha residência de pediatria e depois outras especializações, eu fui meio que estudando sozinho, assim, é meio que um estudo solitário, né? Você não tem com quem conversar, não tem com quem... Não tinha cursos na época, né? Não tinha pós da Plenitude aí. Então, era um estudo solitário, lendo artigos, comunicando com os profissionais de fora, que aí sim, né? Estados Unidos, Europa, estava 20 anos à frente daqui, né? Uhum. Então, lá tinha profissionais que trabalhavam especificamente nessa área, né? E aí, foi meio que fazendo um contato, relacionamento com esses médicos de lá, que aí eu fui me aprofundando, né? Então, não tinha algo formal, né? Um tipo de curso, de pós-graduação nesse sentido. Então, foi meio que abrindo o caminho mesmo, né? Legal. E aí, né, mais pra frente, quando eu comecei a fazer consultório, né? Que eu vi que tinha uma lacuna, assim, né, dentro dessa área, né? Porque eram muitas famílias precisando desse atendimento, né? De orientação, de informação, né? De pediatras, nutricionistas que precisassem atender essas famílias. Mas na faculdade a gente não aprende nada, assim. Ou quando aprende é visto de uma forma muito negativa, né? Falando das deficiências, carências, né? Pra falar a verdade, nem nutrição a gente aprende na faculdade, eu ia né? comentar exatamente isso. Se tiver, sei lá, 4, 8 horas, já é muito, assim, né? Então, em 6 anos, em 10 de formação aí como pediatra, neonatologista, é muito pouco que a gente tem de nutrição, né? E vegetariano, então, nada, né? Então, eu me vi, assim, numa necessidade de atender, né? De resolver a dor dessas famílias, porque elas passavam por inúmeros pediatras para chegar em mim, né? Uhum. E aí eu vi que não tinha muita gente que pudesse ajudar essas famílias, né? Então, foi meio que me encontrando outras pessoas com esse mesmo perfil, me aproximando, que a gente foi criando, assim, um tipo de grupo de estudos, né? Um tipo de forma de tentar um ajudar o outro, né? Mas ainda é muito pouco, né? São muitos poucos profissionais aqui no Brasil, né? Que atendem famílias veganas, vegetarianas. Eu, médico vegano, eu conheço alguns, mas pediatras veganos eu conheço um ou dois, assim. E Bru, você estava falando aqui nos bastidores que quando você começou a comunicar dessa forma no Instagram, você sofreu algum tipo de preconceito, alguns haters e tal. Como que é isso hoje em dia, cara? Porque eu acho que o veganismo já tem um preconceito, por ignorância das pessoas, até por não conhecerem, já tem um preconceito independente da faixa etária, né? Na vida adulta, por exemplo. E você trabalha com crianças, né? Como que foi isso, como está sendo, enfim? O Instagram é algo recente, né? Eu tinha um pouco até eu acho que até de preconceito mesmo, assim, né? Como eu vim de uma formação muito
tradicional, acadêmica lá na USP, a gente não tem muito, né, colegas ou referências que dentro, assim, né, de mídias sociais. Então, como eu vi que eu precisava transmitir, né, essas informações para mais pessoas, né, aí eu criei o perfil faz um tempinho, né, mas no começo realmente era muita pancada, assim, muito hater, né, principalmente até de profissionais mesmo de saúde, né, porque como é algo novo para a maioria, né, então é natural, né, que as pessoas tenham os conceitos antigos, né, porque o que eu tinha também de conceito sobre esse assunto era o que alguns professores meus me falavam, né, na faculdade. Mas, assim, falava porque ouviu de alguém, não tinha um tipo de embasamento, assim, científico, né. Então, a gente ouve, reproduz e fica nessa, assim, né. Então, era muita gente me xingando lá. Mas acho que hoje, né, com a difusão, do conhecimento, hoje está muito mais fácil até essa informação, né? Então, muitas evidências, não sou eu que estou falando, né? Eu coloco informação científica, né? Sim. Então, é a Academia Americana de Pediatria, que dá parecer favorável, né? A Associação de Dietética Americana, a Organização Mundial de Saúde, as principais universidades do mundo, todas com parecer favorável na alimentação plant-based. Então, contra essas evidências fica muito difícil, né? Eu acho que eu tenho essa segurança porque tem as evidências, né, do meu lado, tem a minha prática, da minha família, né? As minhas filhas também. Isso é uma coisa importante. Você, a sua família, as suas filhas, todas são sim. vegetarianas. Sim. Eu até ia comentar isso, né? Você me deu um livro ali de um cara que usa um termo empreendedor que eu gosto muito, que é skin the game, né? Sim, skin the game que puro. É você colocar a pele em risco ali no jogo, né? E o Bru, isso que você falou, ele tem 2 filhas pequenas, né, Bru? 3. 3? 3. E são veganas, né? Nunca comeram carne. Na verdade, acho que quando a gente tem muita convicção, né, tem as evidências ao nosso favor, né, vê os benefícios quanto a esse tipo de dieta, né, se a gente mesmo não seguir isso, nem para os nossos filhos, fica difícil falar para o paciente, né, então tem muitos benefícios, né, vamos fazer tal coisa, né, mas eu acredito muito no skin the game, porque acho que não só ter essa pele em risco, mas pelo menos quando as coisas dão errado, você dá a cara para bater ali, né? Sim, exato. Mas acho que isso falta um pouco para a maioria dos profissionais mesmo, né? Assim, você vê assim, um médico que fuma, tá obeso e fala assim, então você tem que fazer exercício físico, você tem que parar de fumar, você tem que comer direito, né? E o estilo de vida dele também completamente, né, distorcido, assim. Então, acho que, né, fazer o que a gente, né, prega ali, fala e obter resultados do que a gente faz também, né? Aí não tem muito argumento contra, né? Qual as idades delas? A Irina tem 4 anos e as gêmeas, né, a Gabriela e a Isabela, tem 2 aninhos. Então, ou seja, tá realmente desde pequenininho. Desde o nascimento, desde útero, sempre. Né? Desde o útero, verdade. A sua esposa também. Também. A gente foi por esse caminho espiritual juntos, né? Então, acho que isso facilita, né? Quando a família tá engajada, tem os mesmos hábitos. Ficaria até difícil oferecer carne para as minhas filhas, né? Porque elas iam ver, a gente não tá comendo carne, e elas iam perguntar, né? Mas o que é isso, papai, né? Exato. Então, animal que foi morto, aí vai ser difícil de fazer ela engolir aquilo, assim, né? Ela ia começar por quê, né? Principalmente com essa idade dos 4 anos, eles questionam, né? Então, acho que é natural, né? Não é uma coisa forçada, é algo que, enfim, assim como você vai, né, ensinar seu filho um monte de coisa, né? De comportamento, enfim, a dieta é um comportamento, né? Sim. Ô, Bruno, você falou que você começou por questões espirituais, né? Eu sou volacto há 2 anos, 3 anos. Já falhei nesse percurso algumas vezes com peixe. Mas assim, eu comecei a pensar, a cogitar a ideia depois de um congresso que a gente mesmo fez. Eu vi uma palestra da Alê no final, era uma palestra um pouco mais ativista, assim, mas passou a fazer sentido naquele momento para mim. Antes disso, eu era bem preconceituoso até, na verdade, por ignorância mesmo. Inclusive, aquilo me abriu até para preconceitos em outras áreas. Hoje eu não tenho nenhum, na verdade.
Mas eu comecei primeiro porque aquela palestra foi muito informativa para mim, depois por uma causa animal, assim, né, que eu comecei a ficar com dó de bichinho, comecei a olhar um cachorrinho na rua, falei, putz, mas bem que a gente no Brasil não come cachorro, mas eu falei, por que a gente come alguns animais, né? Eu vi vídeo de boi que o boi é carinhoso, né? Enfim, eu comecei a ficar com dó, e aí eu comecei a virar vegetariano, ou ovo-lacto, no caso, por informação e por uma causa animal. Hoje em dia eu acabo vendo muito vídeo de ecoconsciência alimentar, né? Enfim, pro mundo, aparentemente, é uma coisa muito favorável. Mas eu fiquei curioso, você falou por uma causa espiritual, como que é isso? Tem muitas práticas espirituais, elas levam em conta essa questão de compaixão aos animais também, né? Assim como a gente vai ter compaixão para todos os seres que sentem, né? Seres sencientes, né? Então, muitas práticas vêm junto com elas essa questão de compaixão, né? Mas foi mais por causa disso, que tem a ver com a questão animal, né? Mas uma coisa vai levando a outra, né? Você começa a ver a questão animal, e aí depois leva o meio ambiente, vem a saúde, né? São muitos benefícios, né? Então é difícil falar assim, qual que é o que, né, é o mais importante, assim. É claro que dentro da minha área a gente trabalha com a saúde, né? Os benefícios quanto à saúde, mas o trigger, assim, o que me despertou, assim, que foi bem de uma hora para outra mesmo, eu era aqueles que fazia churrasco todo fim de semana, né? Sim, era bem apegado à carne. Brasileiro, mas a questão de quando você muda, às vezes, a forma de pensar, é difícil depois de voltar, né? A pensar de forma diferente. O negócio expande, assim. E aí, o que você falou, às vezes, interfere em outras áreas, né? Você começa... Exato. Né? Você parte para uma consciência na alimentação e isso expande para outras áreas, né, da vida. Sim, então, sim. Tá tudo relacionado. E aí depois você percebe que não existe aquela coisa da deficiência, né? E se tem alguma coisinha ou outra, você consegue suprir hoje em dia através de suplementação ou de um ajuste alimentar mesmo. Só ainda insistindo nesse assunto, Bru, essa questão espiritual tem base em alguma religião específica ou não? Tem uma relação com o budismo, né? Com o budismo. Então, algumas áreas do budismo, eles têm, né, esse tipo de hábito, né? Mas não só o budismo, tem várias religiões que também têm dentro da sua prática, assim, a não agressão, né? Não violência. Isso inclui, né? A gente fala assim, né? Não matarás, né? Não matarás, não especifica se é o homem, se é um animal, todos os seres, né? Então, dentro de prática espiritual no geral, acho que se a gente for refletir, assim, ela tem dentro, né, a compaixão a todos os seres, inclusive os animais também, né? Então, para mim, o que pegou foi isso no começo, mas daí você vai estudando, como eu já era médico, né? Aí, quando eu comecei a entrar em contato com os artigos, com conteúdo, né, principalmente de fora, você começa a ver, nossa, tem tanta evidência, mas por que isso não é difundido nas universidades? Por que eu nunca li isso antes, né? Não foi falado, né? É que talvez alguns estudos antropológicos mostram que o homem teve uma evolução do cérebro a partir do momento que se alimentou, né? Começou a se alimentar de uma maneira mais consciente, assim, da carne animal. Mas talvez seja um conjunto de coisas que culminaram nisso, né? E não especificamente a alimentação de outro animal. Existe, por conhecer, curiosidade mesmo, existem estudos que indicam povos que se alimentam só de vegetal, tá, e que são mais longevos, ou que tem menos doenças. Existe alguma coisa assim? Tem assim, algumas regiões, né, inclusive regiões assim que têm maior longevidade no mundo, são regiões em que se consome muito pouca carne mesmo, né? Principalmente alimentos assim, carne vermelha, né? Ou carne processada, né? Então, por exemplo, a gente está falando de Okinawa, né? Que é uma ilha lá no Japão. Lá se consome muito pouco uma blue zone, né? Exatamente. As blue zones, de forma geral, são alimentações com redução de proteína animal, né? E são regiões em que, enfim, é todo um contexto, né? Não é só alimentação, né? Existe um estilo de vida próprio, né, para a longevidade, mas a alimentação é uma parte importante, né, fundamental. E essas regiões de Blue Zone são regiões em que se consome menos carne comparado com a média, né, da população do mundo, né? Então, tem bastante áreas, né, do mundo em que
inclusive na Ásia, de forma geral, né, se consome um pouco menos, né? Nem tem alguns lugares não tem nem espaço para ter agropecuária, né? E tal, né? Então acaba tendo um consumo. Eu tô te perguntando, na realidade eu meio que sabia a resposta, mas é mais para a gente conversar mesmo, porque na realidade eu vi esses dias, e acho que foi em cima de uma apresentação da Lê mesmo. Ela deu uma aula para um grupo de VEG, aí eu sempre olho as aulas, vejo como é que tá, e vi ela citar uma situação, e eu fui estudar. E qual que é o ponto? Esses caras comem menos carne, vivem mais, mas não é que vivem mais, eles vivem com qualidade. Então você vê pessoas com 100 anos andando de bicicleta. Entendeu? Andando de bicicleta, produzindo, trabalhando. E eu acho bem legal mesmo. Acho que... porque a carne, assim, isso já tem bastante evidência, né? Sobretudo a carne processada, né? Tipo, esses hambúrgueres embutidos, né? Coisas assim. Que a gente compra em supermercado, né? Esse tipo de alimento, ele é nível de evidência 1 para câncer, né? Então, ou seja, não há nenhuma dúvida que ele é cancerígeno. Cigarro, exatamente, o mesmo nível, não na mesma potência, mas no mesmo grau de evidência, né? Não há dúvida que ele induz ao câncer, né? Então, imagina, né? Você olha assim o cardápio aqui de uma escola aqui de São Paulo, da prefeitura. Quem tiver curiosidade, entra lá no site, né, das escolas, você vê que o dia a dia alimentar, né, das crianças é carne enlatada, é hambúrguer, salsicha, né? Então, todos os dias sendo exposto a isso há muitos anos, né, com certeza vai impactar, né, na chance de ter câncer e outras doenças, né, cardiovasculares, né? Uma predisposição genética exatamente. Da pessoa, etc. Então, uma forma de evitar, né, não que, né, o vegano não vai ter nenhum problema de saúde, é óbvio, né, mas a gente consegue reduzir muito, né, mortalidade, doenças crônicas, sobretudo câncer, obesidade, doenças cardiovasculares de forma geral. Show. Ô, Bru, eu queria falar de algumas crenças que as pessoas têm com relação ao vegetarianismo. Eu queria que você falasse um pouquinho, tentando desmistificar isso, pode ser? Legal, pode ser. Tipo, sei lá, B12, acho que é a principal, né, que deve aparecer. Tá. B12 acho que é a mais comum, né? Todo mundo pergunta, como tá sua B12? Eu sempre falo, a minha tá boa, né? E sua, né? Mas parece que só o vegano, o vegetariano tem problema de B12, né? Sim. Mas se a gente for ver os estudos, né? Tem um estudo que foi feito em toda a população de países assim da América, né? E aí, mais ou menos uns 40% da população onívora, né? Que come carne, tinha um grau de carência de B12. Né? Os veganos um pouco mais, né? Cerca de 60%, mas 40% não é algo desprezível, né? Então, o que eu costumo falar é que a B12 ela depende muito mais do nosso organismo, né? Da nossa absorção, da nossa demanda, né? Intestinos, né? Outras coisas do que propriamente da ingesta. Né? A pessoa pode comer muita carne e ter carência de B12 porque ela tem uma desbiose, ela toma medicamentos que interferem na absorção, a demanda dela pode ser maior, né? Então, o meu próprio exemplo, né? Eu tomo uma dose relativamente alta há muitos anos, eu tomo 1000 microgramas de B12 todos os dias, né? Já faz quase pelo menos uns 8 anos. E quando eu reduzo essa dose da minha suplementação, eu doso no sangue e ela cai mesmo, né? Ou seja, para mim eu preciso de doses altas, talvez porque a minha demanda é alta, não sei se eu não durmo direito, né? Eu tenho filhas pequenas, eu trabalho dentro de uma UTI neonatal, eu leio muito, então talvez a minha demanda seja alta, né? Então eu teria que comer aí mais de 1000 ovos por dia para chegar nessa dose aí que eu tomo de suplementação. Então é muito individual, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Então acho que todo mundo deveria procurar um profissional que, enfim, investigue a sua B12, principalmente o idoso, né, pessoas que tomam remédio, que possam interferir na absorção da B12, que não é algo exclusivo. Mas, né, com certeza os veganos, eles não têm fontes seguras de B12 na alimentação, não tem, né, no reino vegetal fontes de B12, então a gente suplementa, mas basicamente é suplementar que a gente vai ter, né, níveis seguros, né, então não é nada muito complexo, assim, tipo, claro que precisa de um acompanhamento, né, de um profissional, mas não é algo que vai interferir no nosso, né, na nossa vida se a gente tomar um certo cuidado de suplementar, né. E o contrário existe, Bru? A pessoa que não come carne vermelha,
mas tem bons níveis, há anos, mas tem bons níveis de B12? Sim. Eu já conheci, na verdade, algumas pessoas assim. Sim, porque depende muito de cada indivíduo, né? Tem pessoas que comem muito pouco, ou assim mesmo veganos, vegetarianos, que às vezes tem uma reserva ali que dura um ano, né, de B12, ou que você dá uma dose bem baixinha e mantém níveis bons, né? Eu exemplifiquei o meu caso, que já é um caso diferente, assim, para mostrar como cada um é diferente, né? Cada indivíduo é diferente. A gente aprende na medicina, assim, na faculdade, às vezes guidelines, né? Coisa assim, para essa situação você faz isso, assim, né? Muito cartesiano o pensamento, né? E aí a gente vê na realidade que cada indivíduo precisa de doses completamente diferentes, de cuidados completamente diferentes, né? Muito individualizado, né? Então, às vezes eu recebo no Instagram assim, doutor, me indica uma B12 aí pra eu tomar. Quase todo dia alguém manda. Nossa, né? Assim, eu não consigo mesmo, né? Porque vai depender, né, de exames de sangue, vai depender de exame clínico, anamnese detalhado, né? Ver como está a sua alimentação, né? Como que é o seu histórico. São muitos detalhes para poder, né, te prescrever uma dose de B12 e acompanhar, principalmente, né? A gente vai prescrever uma dose e vai seguir ao longo do tempo e ajustar isso, né? Então, por isso que é um pouco individual, né? Mas, com certeza, mesmo quem come carne também talvez precisasse, né? Que a gente não dosa, a gente não que as pessoas têm um certo preconceito com suplementação, mas esquece que nós já somos suplementados diariamente com sal. Sal de cozinha tem um suplemento embutido nele. Sim. Né? E às vezes, só que é lógico, né? Ninguém está tomando uma cápsula, então não percebe. Tem muitos alimentos fortificados, né? Que a gente vai ingerindo ao longo do dia, sei lá, farinha, sal. E até a própria carne, enfim, se quem tiver curiosidade de ver, né? Não necessariamente aquela B12 que contém na carne veio da própria... das bactérias, né, do intestino daquele animal. É muito comum suplementar, injetar B12 no animal para a carne ter B12, né? Então, de uma forma indireta, a gente está tomando um suplemento que foi injetado no animal, né? E outras coisas além, né? Então, não é uma coisa exclusiva do vegano, mas com certeza é algo que tem que atentar mesmo. Outra questão que eu vejo, outro mito ou não, né, não sei, do ferro. O ferro é outra coisa, né, também bem, que pega muito, assim. O que eu costumo falar, né, que boa parte, né, da nossa ingesta de ferro no dia a dia vem dos alimentos de origem vegetal. Por exemplo, uma criança, né, pega a minha filha, assim, de 2 aninhos. Se a gente for calcular, que o médico é uma pessoa que não calcula muito, né? Ele não está acostumado a fazer esses cálculos. Mas se a gente for pegar, assim, ao longo do dia, né, o que aquela criança ingere de ferro e cai ali na corrente sanguínea, né, a gente vai ver que tem lá soma o ferro da carne, né, dos vegetais, tudo. Vai dar uns 90% quase do ferro vindo de origem vegetal, né? E aí, assim, é claro que tem o ferro na carne, que contribui, mas ele não é o essencial, né? E a gente não vê nenhum estudo mostrando que crianças veganas e vegetarianas têm mais carência de ferro, mais anemia. Não tem isso. Basicamente porque é só a gente calcular. A gente vai ver que aumentando as porções, por exemplo, de leguminosas, né, que são os feijões, aí os grupos das leguminosas, que tem muito ferro, a gente adequa isso na dieta da criança e o balanço ali no final do dia de ferro acaba sendo igual, assim, né? Entre uma criança onívora e uma vegetariana e vegana, a quantidade de ferro é a mesma, assim, se a gente faz esse ajuste na alimentação. Então, como a gente calcula e vê isso muito, né, claro, e a gente vê nos estudos que não tem, né, um aumento de anemia, de carência de ferro nessas crianças vegetarianas, é um pouco de um mito mesmo, né? Fala assim, que a carne tem o ferro M, que é mais fácil de ser absorvido. Mas mesmo a carne, né, não é 100% ferro M, né? Ele tem 40% ferro M e 60% ferro não M, que é o que contém nos alimentos vegetais, né? Então, basicamente, a gente só precisa ajustar na dieta da criança, né? Que não vai ter menos ferro. É um pouco de um mito mesmo, né? Ô, Bru, e cálcio? É mito também, que eu vejo muita gente... A gente tende a associar cálcio a leite, né? Quando a gente pensa cálcio, já vem o leite na cabeça, né? Automático. Assim, existem muitas fontes de cálcio no reino vegetal, né? O que eu costumo falar, a gente não precisa de
leite, a gente precisa de cálcio, né? E aí o cálcio a gente pode escolher se quer tomar no leite ou se quer usar uma fonte vegetal, né? É muito comum, né? Se a gente for ver os guidelines, assim, de pediatria, né? De nutrologia pediátrica, para minha filha, por exemplo, de 4 aninhos. Qual que é a recomendação que a gente lê lá nos guidelines que a gente recebe? Que ela precisa tomar 3 porções de leite por dia, né? 3 ou laticínios, né? Ao longo do dia para bater a meta que ela precisa de cálcio. Tudo bem, né? É uma forma de tentar fazer isso. Tá errado? Acho que a maioria faz isso mesmo, né? Não é um... Não tá errado. Não é um problema, assim, a maioria faz isso. Mas existem formas diferentes de fazer isso, que ao meu ver, até é mais interessante. Por quê, né? Desses mesmos guidelines que falam assim, dá 3 porções de leite por dia, existe um limite ali também de gordura saturada, né? E quando a gente soma essas 3 porções, extrapola o limite de gordura saturada do próprio guideline. Então, eles já entram em própria contradição, assim, né? Então, isso, para mim, não faz sentido, né? Então, existem fontes interessantes de cálcio no reino vegetal, né? Então, a gente pode adequar a dieta da criança, oferecer mais verdes escuros, sei lá, brócolis, couve, né, o tahine, que é a pasta de gergelim, o tofu, que é rico em cálcio, ou bebida vegetal fortificada, que tem cálcio, e aí vai ajustando sem precisar, né? Não é que a criança precisa, ela pode ou não tomar leite conforme o que a família escolher, né? É o que você falou, né? A visão cartesiana, né? Aquilo é a fonte, né? E acabou, né? Sendo que tem tantas outras opções. Não é que no consultório eu fico, né, veganizando todo mundo. Se vier a família que oferece leite, a gente vai ajustar tudo para dar o melhor tratamento. Mas se vem famílias que não consomem, eu não vou falar para ela, precisa tomar leite por causa do cálcio, senão seu filho vai ter, né, vai faltar cálcio, vai ter fratura no osso, que é o que a grande maioria fala, assim, né? E daí a gente vê que não, né? Se vê que nos estudos as crianças veganas, elas não têm menor massa óssea, não tem maior índice de fratura. Isso em adultos também a gente não vê. Então, ela precisa de cálcio, não precisa de leite. Se ela toma leite, tudo bem. Se ela não toma, a gente vai adequar a dieta dela para alcançar aquilo que precisa de cálcio. É basicamente isso, é respeitar, né, aquela família, né? Sim. A gente não vai impor as nossas crenças, né? A gente vai ver de acordo com o que vem de demanda da família, acolher principalmente, né? E dar o melhor tratamento para até para aderência, né? Porque se eu falar isso, tem que tomar cálcio, porque seu filho vai ter fratura no osso, ela vai procurar outro profissional que consiga atendê-la da melhor forma, né? Então... Sim. Bru, outra crença é proteína. Eu sempre fiz esporte desde novinho, aí com uns 14, 15 anos eu comecei a fazer academia, e aí você é meio que influenciado a tomar whey, né, tomar proteína. E aí quando eu virei ovo-lacto, eu também diminuí leite, na verdade, eu fiquei mais com ovo. Eu fiquei com essa paranoia um pouquinho no começo, assim, tipo, cara, como que eu vou bater a dose de proteína agora? Porque eu, sei lá, tentava colocar 2 gramas por quilo de peso. E sei lá, e se eu quiser fazer uma restrição calórica, como que eu vou, no vegetarianismo, sei lá, tirar o carbo, enfim. Como que você argumenta com relação a essa questão da proteína mesmo? Os argumentos contra, né, que falam assim, que vai faltar proteína. Em geral, as pessoas falam, proteína de alto valor biológico. Exato. São conceitos muito, muito antigos, assim, né? Quando vem com os argumentos assim, eu nem paro porque são coisas tão arcaicas, assim, da década de 60, sabe? Conceitos muito antigos, assim. Então, né, qualquer um que for estudar algo mais recente vai ver que a gente precisa, enfim, de todos os aminoácidos para a gente formar as nossas proteínas do corpo, né? E a forma que você vai obter isso pode ser da carne, pode ser do proteína vegetal, contanto que você ingira a quantidade necessária ali para sua demanda, né? Se for um atleta um pouco mais, uma criança, né, de acordo com o peso dela. Mas no dia a dia é muito raro, né? Praticamente não existe criança que... A não ser, existe uma situação que a criança vai ter carência de proteína, se ela não come, se ela não come calorias o suficiente, né? Quando a gente olha, assim, todos os alimentos do dia a dia, do pratinho da criança ali, né? Arroz, feijão, legume, verdura, fruta, vai somando tudo, né? Em relação à caloria daquele alimento,
todas têm, vamos dizer, a quantidade necessária mínima ali de proteína para aquela oferta calórica, né? Exceto alguns alimentos, tipo batata, alguns tipos de fruta. Mas o restante tem a quantidade de proteína necessária, somando tudo, né, adequando a dieta, claro, com o acompanhamento, não vai faltar proteína, né? O que a gente vê é que, a não ser se a criança fosse batatariana, se fosse batata, né? Ou fizesse restrição, sei lá, a criança que está passando fome, assim, né? Aí a gente vê que vai faltar proteína, mas hoje é o contrário, né? As crianças estão comendo demais, até, né? Uma tendência ao sobrepeso, obesidade. Se você calcular ali a quantidade de proteína que está sendo ingerida, você vai ver que é muito mais, assim, né? Então, mesmo nos estudos, a gente vê que os onívoros comem, na média ali, quantidade de proteínas a mais que o necessário. Os vegetarianos e veganos comem a mais que o necessário, um pouco menos do que os onívoros, né? Mas não abaixo do necessário. Então, fica ali no intermediário, né? E não necessariamente esse excesso de proteína também é algo saudável, né? Então, faltar proteína é um grande mito. Assim, né? Basicamente, a gente vai fazer escolhas alimentares ali para adequar a qualidade dessas proteínas na dieta da criança. Porque a criança também tem, em fase de desenvolvimento, é como se, está com metabolismo, né, como se estivesse ganhando massa muscular, está ganhando massa muscular. A demanda é uma demanda alta também, né? Talvez, se tivesse em falta, a criança ficaria raquítica. Né? E a gente não vê isso, né, na prática, assim, pelo menos nos estudos e nos meus pacientes, o que eu vejo, né, principalmente nos estudos de acompanhamento de muitas crianças, né, esses estudos grandes, eles veem que a criança vegetariana, ela tem um crescimento comparável aos onívoros, né, no mesmo semelhante, né, elas não crescem menos, não ficam raquíticas, nada disso, e elas têm um peso um pouco menor do que as onívoras, mas não um peso abaixo do normal, né? E isso eu vejo até como um benefício, como uma proteção para a obesidade, assim. Você vê a composição corporal, né? De peso, né? Exatamente. Então, bacana. Elas tendem a crescer normalmente, só que com peso um pouquinho menor que a média, mas que não impacta na saúde. Pelo contrário, é uma proteção. Né? Então... Boa. Bru, outra crença aí. A base da minha alimentação, da proteína da minha alimentação vem do feijão e da soja. Soja... Tinha uma época que falavam mal pra caramba da soja. Sim. Da onde veio isso e o que você tem a falar? A soja você põe no Google ali, vem, né? Parece que é o capeta, demônio, né? Exato. Que vai ficar infértil, né? Exato. Que vai ter puberdade precoce. Exato. Vou me feminilizar, sei lá. E aí, né, infértil eu não tô, né? Tive 3 filhas, né? Não tô... Na verdade, assim, tem um porquê disso, né? Acho que a gente sempre tem que entender o porquê, né? De onde que vem esses mitos, mesmo o medo das crianças vegetarianas, veganas. Existe realmente, lá no passado, né, na década de 50, os primeiros estudos, né, com essa população foram relatos de caso, né, que é um tipo de estudo que só relata o caso que aconteceu em determinado lugar com algumas crianças, né? E realmente, os primeiros relatos foram de crianças que tiveram problemas graves de carências nutricionais. Mas quando a gente vai ver esses relatos a fundo, eram de algumas crianças daquelas comunidades fechadas, né, nos Estados Unidos, que não tinham contato assim, com o restante, né, do mundo, e elas não eram amamentadas, elas recebiam bebida vegetal feita em casa, à base de arroz, no lugar do leite materno. Então, para mim, não tem nada a ver com alimentação vegetariana. Isso é um erro alimentar, assim. Né, não tem uma relação. Mas, né, aquelas crianças foram taxadas como veganas e saíram os primeiros estudos quanto a esses relatos. Por isso que os profissionais da época tinham tanto medo, né? Porque você vai abrir um artigo lá, faz uma busca, criança vegana, aí aparece esses relatos, você, poxa, né? Então, vai vir com um monte de carência, né? Então, por isso que fica isso na memória, né? Mas, né, isso... 40 anos de estudo depois, mostrou-se o contrário, né? E a soja é a mesma coisa. Lá no passado, tem alguns relatos de casos com ingestas, assim, absurdas de soja, né? E aqueles jovens tiveram puberdade precoce. Mas relatos de casos pontuais, né? E estudos em animais também, com cargas enormes de isoflavonas, né? Que é um composto que tem na soja. E aí, automaticamente, quem lê um estudo desse já começa a concluir, então, soja é igual
a puberdade precoce, por exemplo, a infertilidade. Não, né? Foram feitos inúmeros estudos, né? Com um grau maior de peso, né? Então, meta-análises, ensaios clínicos, randomizados, duplos cegos, lá que faz toda a metodologia mais certinha e viu-se que não, né? Que não causa puberdade precoce. Mas aí, né? Já foi feito aquele primeiro estrago ali e já ficou na memória de muitos profissionais, né? Sim. Mas acho que o conceito é esse, assim, como tem a isoflavona, que ela tem uma fórmula, você vai ver a fórmula molecular da isoflavona, é meio parecida com o do estrogênio, né? Mas não é que ele funciona como um hormônio feminino, né? Ele só tem uma forma parecida, ela não tem a mesma ação, né? A mesma potência, ela não se liga no receptor lá do estrogênio da mesma forma. E a planta não vai ter um hormônio, né? Não tem lógica. Tem você come uma planta que tem um hormônio do ser humano, né? Então, enfim, ficou esse mito, né? Então tem muito receio de comer, porque vai ficar infértil, ou até dá para criança, né? Porque vai ter puberdade, mas é um grande mito, né? Difícil de desconstruir isso, né? Mas a soja é um excelente alimento, né? Rico em proteína e fibra, né? Muito legal. Só e no caso dos alimentos transgênicos, né? Soja, milho, vamos falar do universo da criança. Existem alguns estudos que falam contra ou que são seguros? Como é que... Esse assunto de transgênicos não é muito simples, né? Porque não tem muitas evidências mesmo científicas, né? É até difícil de montar um estudo, né? Que comprove assim, que tais alimentos vão causar um dano assim, no longo prazo, né? São muitos fatores, né? Então, e se a gente for ver no dia a dia, quase tudo que a gente come acaba vindo, né, de alimentos transgênicos, né? Então, não que eu seja a favor disso, né? Eu acho que quanto mais natural a gente for buscar, né, a fonte dos anos, melhor, né? Mas não que a gente deva evitar de comer, por exemplo, legumes, frutas, né? Ou alimentos de origem vegetal, pensando que eles são transgênicos, né? A gente corta isso por ser transgênico, né? Existem todos os benefícios desses alimentos, né? E não existe muita evidência de que alimentos transgênicos vão causar um dano no longo prazo, né? Não tem muita informação ainda, né? Mas é o que tem por enquanto, né? Mas se a gente for pensar também, fazendo um contraponto, né? A carne, né? O animal, ele não come o alimento não transgênico orgânico, né? Ele come a ração que vai ter maior concentração de agrotóxico, a ração que é feita de milho, soja transgênica, né? Isso de forma acumulativa, né? Quando a gente come a carne, a gente está comendo toda os anos que aquele animal foi ingerindo de agrotóxico e alimento transgênico também, né? Então a gente não está isento, né? Não está salvo, né? É tentar buscar, né, fontes cada vez mais naturais, mas não é algo que eu falo, não deixe de comer porque é transgênico, né? Porque às vezes é aquela opção que aquela pessoa tem, né? Então... Legal. Bru, mudando um pouquinho de assunto aí. Sempre que uma ideia surge, né? Surge uma antagônica a essa, né? Alguns tempos atrás, eu vi uma linha de carnivorismo, né? De gente que só come carne. Vale a pena falar disso ou não? Não sei. Meio estranho, assim, né? Pensando até do ponto de vista nutricional, né? A pessoa que eu vi que fez isso lá nas redes sociais, ela desenvolveu até escorbuto, né? Que é deficiência de vitamina C, né? É uma coisa que nem existia. Não existe, né? Aquelas coisas históricas que a gente via, né? Então, sério? Enfim, né? É claro que a alimentação não precisa ser, né, variada, balanceada, né? Acompanhado de um profissional, né? Tem que ter alguém por trás ali orientando, né? Fazer por conta própria, isso não é nada recomendado, né? Mas eu acredito que não deve ter profissionais, nutricionistas que prescrevam esse tipo de dieta para ninguém, né? Acho que é muito pouco de, sei lá, hype, ou ver alguém fazendo que quer fazer igual, né? Mas eu acho que não vejo muita segurança nesse tipo de dieta. Assim. Sim. Você acredita, Bruno, que em algum momento a gente vai chegar, nós, humanidade, né? Chegamos realmente ao consenso de que não deveremos mais nos alimentar de animais, que vai ser uma sociedade 100% ou 99%? Eu acho que sim, né? Não sei se eu sou muito visionário, se otimista, mas não é nem assim de defender o meu ponto de vista. Eu acho que isso é uma questão de sobrevivência da nossa espécie, sabe?
porque se a gente for olhar assim para a questão até do ambiental, né? Pela velocidade de crescimento da população, assim, né, do mundo, não vai ter espaço, né? Ou vai ter que ter algum tipo de tecnologia para fazer, né, carne em laboratório suficiente para alimentar toda essa população, né? Mas se a gente for ver mais ou menos hoje, 1/3 ali das áreas habitáveis do planeta, que a gente poderia estar fazendo, sei lá, ocupando aquilo de uma outra forma, são usadas para produção ou de da pecuária mesmo, né, confinamento de animais, ou de produção em grãos para alimentar o gado, né, enfim, faz parte 1/3, faz parte dessa indústria, desse ecossistema, né. Então é uma área muito grande, né, e isso vai tender a aumentar rapidamente com o aumento da população. Não vai ter planeta suficiente, né, água, Sim. espaço, né, então acho que é mais por uma questão de sobrevivência e menos de compaixão aos animais, a tendência do mundo é reduzir, pelo menos. E isso a gente está vendo, né? Nos países desenvolvidos, a redução é bem considerável, né? Os millennials, né, principalmente, boa parte deles, né, mais ou menos 25% nos Estados Unidos já são veganos, né? Então, acho que a nova geração já vem mais com essa informação, com essa mentalidade de que não vai ser possível o consumo como era antes, né? Acho que toda a população vegana, talvez não, né? Mas, assim, redução é algo que acho que é importante para a nossa sobrevivência como espécie. Acho que, senão, a gente vai ter planeta, vai ter que ir para Marte, não sei para outro lugar. Aí. Eu também acho que é por sobrevivência e, em algum momento, por conscientização mesmo, cara. Eu acho que a galera... Também não sei se o mundo inteiro vai virar vegano algum dia, né? Mas o pessoal vai enxergar a alimentação com carne como enxergam hoje a escravidão, eu acho, né? Enfim, mas enfim. Bru, algum tempo atrás também o universo vegetariano ganhou uma certa visibilidade, acho que há 1 ou 2 anos atrás, em decorrência de uma série que fizeram no Netflix, tem várias, né, na verdade, mas uma que era relacionada a esporte, né, aquele The Game Changers. Você chegou a ver isso? Sim, tem alguma opinião? Foi bem feito? Foi mal feito? Não, é legal, né? Todas essas séries que lançam, assim, né, que tem no Netflix, acho que acaba trazendo essa informação, né? É claro que é de uma forma mais chocante, né? Você pega exemplos mais, assim, extremos, né? De atletas de alta performance, né? Que é claro que são casos pontuais, né? Que a gente precisa também analisar com cautela, né? Mas, de forma geral, eu gostei muito desses documentários, né? Porque ele traz o outro lado, né? E quebra muito desses mitos, né? Então, acho que são documentários interessantes até para aquela pessoa que quer reduzir o consumo de carne, né? Sim. E tem algum medo, né? Pelo menos tem uma fonte de informação, às vezes não tem acesso a algum profissional, né? E pode ver e aquilo, às vezes, mudar a cabeça dela, né? Sim. Eu lembro que muitos anos eu assisti um que chama Terráqueos. Nossa, eu não conseguia mais comer faz bastante tempo, né? É muito antigo esse. Mas na época eu comia, né, e foi um pouquinho antes de eu virar vegetariano, vegano, mas eu lembro que naquela semana eu não consegui comer carne depois que eu assisti, porque é muito chocante mesmo, né? Você entra em contato com informações que a gente é poupado, né, que não são passados por algum motivo pra gente, né? E quando você entra em contato com aquela informação, você não consegue mais comer. Só que aquilo, né? Você tá imerso numa sociedade, num contexto, e você volta a comer, né? Se não tem algo muito forte ali que te estimula, né? É verdade. Que como a questão espiritual que eu falei no meu caso, a saúde, o meio ambiente, são coisas que vão te estimulando, né? E estando do lado de pessoas que vão te apoiar também ajuda, né? Agora, esses documentários é como uma pessoa que está te apoiando também, né? Você pode assistir e ver, nossa, né? Tem informação legal, que acho que é legal de assistir. Assim. Acho que vale a pena. Né? Bacana. O que eu ia falar? Deu um branco agora. Quando você pensa, eu acho legal porque assim, né, existe alguns contextos, né? Um dos contextos até que citou, social. Final de semana eu fazia churrasco, eu reunia minha família, meus amigos, enfim. Que é uma coisa muito comum, né? Até do sudeste e sul do Brasil é mais comum, né? Norte e nordeste é um pouco menos.
Como é que você se sente hoje quando você está lá com seus amigos? Vamos no churrasco? Peraí, cheguei aqui com a berinjela, com a batata doce, como é que você... Acho que assim, existe ainda, né, esse tipo de brincadeira, né, que as pessoas fazem comigo. Eu tento levar sempre de uma forma bem leve, né? Eu não sou daqueles que quer bater de frente, que quer mostrar, né, nesse encontro que a gente está hoje, a gente está falando de argumentos, de dados, né, porque acho que é um outro objetivo, né? Mas eu não vou chegar para uma roda de amigos e ficar falando o que eu falei aqui, né? Sim. Tentar pregar, tentar converter todo mundo pro veganismo, né? Sim. Eu costumo falar muito pouco isso, de fato, né? Tanto que tenho amigos da época da faculdade, da residência médica, que eles conviviam comigo muito tempo, assim, todos os dias, e depois de um tempão que eles foram descobrir, nossa, mas você não come carne? Não. Nossa, eu nunca reparei, né? Porque eu não sou daqueles que fica... Né, enfático, eu não bato muito de frente, né? Eu respeito, né, todas as opiniões, os lados, né? Bacana. E aí, assim, mas não é por causa disso que eu não vou participar, não vou deixar de ser amigo daquele que come carne, né? Enfim, isso é só um detalhe, né? Então, eu participo, levo lá minhas coisas, né? No trabalho eu levo minha marmita sempre, tudo, né? Todo dia eu tenho uma marmitinha lá. E tem sempre uma gozação, tem sempre, né, aquela brincadeira, e a gente vai levando numa boa, né? Porque acho que não é na agressão que a gente vai tentar ganhar, convencer, nem esse objetivo, né? E é interessante que eu acho que quando a gente vai com esse tipo de abordagem, né, mais pro lado do acolhimento, de tentar entender o lado do outro, de uma forma mais pacífica, eu acho que as pessoas até se interessam mais, assim, elas, mas e aí, o que você tá comendo aí? Fiz aqui, né, uns cogumelos, tal. Você quer? Daí a pessoa, nossa, que gostoso. Aí é interessante que a minha comida é que acaba primeiro, sobra um monte de carne lá, eu não consigo quase comer, todo mundo come o prato vegano que eu levo, né, sempre. E aí, é interessante, assim, nossa, mas, né, eu tento levar algo que lembra um pouco, às vezes, o paladar, né, não é algo que eu como todo dia, que é algo que lembra a carne, mas quando tenho contato com pessoas, eu tento levar ou servir, às vezes, esse tipo de alimento que lembra, né, nossa, mas esse pastel de carne, não é de carne mesmo? Não, é de soja, né? Não é possível, você tá me enganando. Mas aí eles sempre comem toda a minha comida, eu fico sem, né? Mas é assim, né? Você falou uma coisa que eu lembrei do que eu ia falar anteriormente. É que você falou que, lembra o gosto de carne e tal, né? Eu tive mais facilidade em comer, em reduzir ou extinguir a carne vermelha da minha dieta por causa da soja, porque, sei lá, lembrava um pouquinho de algo que eu comia todo dia, né? Sim. E hoje em dia o mercado já está se movimentando, né, em relação a isso. Tem, até a gente falou de suplementação, tem hoje bastante proteína em pó, né, no mercado, já com gostos melhores do que antigamente. E tem algumas marcas que já desenvolvem alimentos similares a alimentos de origem animal, porém de origem vegetal, né? A gente não tem conflito de interesse nenhum aqui, pode falar, tipo, fazenda do futuro da vida, assim, né? Você acha válido, na transição, Bru, esse tipo de acréscimo desses produtos na alimentação? Acho que esses produtos, eles têm um público, assim, né? Aquela lacuna que tinha no mercado, de fato, né? Não é algo que eu como, né, no meu dia a dia, porque, assim, pensando do lado da saúde, muitos desses alimentos, quando a gente vê a composição deles, né, tem bastante sódio, gordura saturada. Então, para a saúde não é a melhor opção. Agora, eventualmente, você vai, por exemplo, num churrasco, sei lá, as pessoas estão comendo hambúrguer, você quer comer algo parecido ali, né, para fazer parte daquele ambiente, assim, não é é uma opção, assim. Eu acho que, sobretudo, ele serve para justamente essa transição que você falou, né. Você quer comer algo que ainda lembra e tem necessidade, ou você quer reduzir, né, então, eu acho que tem um mercado, um público para essa população, mas o que eu gosto de ressaltar, lembrar, é que os estudos, né, que mostram os benefícios para a saúde, né, que eu falei, né, redução de doenças crônicas, obesidade, o modelo deles, né, a alimentação que é instituída nesses estudos é a alimentação plant-based, então né, a base de plantas, alimentos integrais, minimamente processados, né, então não entra nessa alimentação, né, o sorvete vegano, né, o hambúrguer vegano industrializado, né, esse tipo de... Não é que é proibido, óbvio, né, mas para obter esses benefícios seria esse tipo de alimentação, né? Sim. Mas acho que é válido, sim,
ter cada vez mais opções, né? Isso traz mais um holofote, né, até para a causa vegana, né? Acho que é interessante ter esse tipo de movimento, né? Bacana. Ô, Bru, e aí, existe para quem está interessado em começar a diminuir a ingestão de carne, ou, enfim, virar ovo-lacto, ou veganizar, existe um caminho mais, que tem mais adesão? Sei lá, eu já vi gente falando assim, primeiro tira a carne vermelha, depois tira a ave, depois tira peixe, e aí, depois ovo, aí tira, sei lá, de repente, animais, lá por último, animais que são menos senescentes, né, tipo, sei lá, frutos do mar. Ou já vi gente falando que não, quando você quer virar vegetariano, a primeira coisa que você tem que fazer é aumentar frutas e vegetais e verduras, legumes, enfim, na alimentação. Existe um caminho ou não, assim, variável? Acho que varia muito, né? Primeiro do que motiva a pessoa, né? Por exemplo, no meu caso, foi assim, de uma hora para outra. Ou de uma hora para outra, por exemplo. Foi abrupto, nada assim, não foi transição, porque foi muito forte isso para mim, né? A questão dessa mudança de consciência. Então, na verdade, nem conseguia comer, assim, né? Então, acho que cada um vai ter uma experiência, né? Uma jornada aí. Mas acho que se tiver um profissional do lado, ajudando, né? Acho que ele vai conseguir identificar para aquela pessoa, né, o que seria mais interessante de fazer nessa transição, né? Mas com certeza é se informar, né, começar a comer mais variedade de legumes, verduras, frutas, né, expandir o cardápio, né? Porque se a pessoa come, por exemplo, o arroz, a batata frita e a carne, e tira a carne, come só a batata frita e o arroz, vai faltar algo ali na alimentação dela, né? Então, faz parte do processo ela entender um pouco mais do próprio corpo, entender mais né, obter mais informação sobre alimentação, né? Às vezes, ler algum conteúdo, né? Na SPB tem muita coisa interessante, né? De materiais gratuitos que a gente pode baixar, né? Hoje tem muito conteúdo, vídeo como esses, né? Da Plenitude, né? Tem muita coisa na internet que a gente vai entendendo, né? E vai fazendo o próprio caminho, né? Mas é bom ter um profissional que vai ajudar nessa transição, né? Porque algo que eu vejo muito comum, assim, né, no consultório. Às vezes o jovem né, o adolescente quer reduzir a carne, quer virar vegano lá, né? Aí ele tem essa limitação, arroz, batata frita e carne. Aí tira a carne, aumenta mais arroz, aumenta mais batata frita, come muito macarrão, aí hambúrguer processado, né, vegetal. E aí não necessariamente é bom para a saúde, né? Então tem que ter algum tipo de orientação, né? Sim. Aí você falou de orientação, Bru. A gente vê alguns profissionais que abriram caminho, né? Você é um deles aí na sua área. E a gente ouve muito falar do Eric, né? Do Eric Slivit. Você foi influenciado por ele em algum momento? Não Sim, foi? Com certeza, né? Ele é o principal, assim, né? Médico da área, né? Ele abriu caminho para todo mundo, né? O primeiro livro que eu li sobre o assunto foi o livro dele, né? E, enfim, é um cara incrível, ele muito estudioso, é difícil encontrar uma pessoa com a cabeça tão brilhante contra a dele, né? A didática Então, acho que, né, boa parte dos profissionais que trabalham dentro dessa área, acho que ou foi aluno dele, ou foi influenciado, né? Uma pessoa que abriu o caminho para todo mundo. Ele foi o pioneiro mesmo, assim, de tudo aqui no Brasil, você acha? Acho que pelo menos o que começou a difundir, né, divulgar, ensinar principalmente, sim, né? Sim. É muito legal essa questão de ter orientação médica, profissional, nutricional, enfim, e ver alguns profissionais agora despontando um pouco mais. O Eric já há muitos anos, né, você, a gente hoje tem profissionais, o Felipe Testoni, que é aluno também, é nutricionista do esporte, é o meu nutri, inclusive. Legal. Você vê a Thaisa ou a Aline Vieira, que era nutricionista materna infantil, né? E é muito legal você ver profissionais dessa área em diferentes nichos, né? Assim, que queira ou não, fortalece a área como um todo, né? Fortalece o movimento, né? Fortalece o movimento. O que eu falei lá 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu não conhecia essas pessoas, né? Mas com certeza elas estavam lá, assim, no caminho delas, né? E acho que hoje a gente acaba encontrando, juntando, né? Fortalecendo essa rede, né? Eu vejo assim, eu acho não, tenho certeza que agora, né, com a questão principalmente do Covid, se perdeu um time de reforçar ainda mais a necessidade de olhar para a alimentação de uma forma mais... Ninguém falou sobre isso, né? Acho que comer assim por cima e tal. É claro que a gente sabe que tem uma indústria por detrás, é difícil, né? Economias
são giradas em torno da agropecuária, papapá, mas eu acho que poderia ter sido feito um esforço maior de todos, no sentido de tentar, olha, bom, o pessoal tá vendo que já, né, então teve aí gripe suína, aviária, ou mais uma, poxa, até quando a gente vai viver com isso? Então, de repente, se incentivar mais a população a ir para esse caminho, né? Excelente pergunta. Pandemias têm relação com alimentação animal, Bruno? Totalmente, né? Então, não só da questão da origem, né, de vir, né, de boa parte vem, né, dos vírus ou bactérias, enfim, os agentes de origem vegetal, ou tem o hospedeiro, né, o animal, ou tem um hospedeiro animal, mas até as resistências a antibióticos tem muita relação, né, dos antibióticos que são usados dentro da pecuária, né, então tem muita relação, que é difícil mesmo, né, entendo, até essa informação chegar na população, tem uma distância gigantesca, né, e tem os meios de comunicação que, enfim, tem um lobby muito pesado, principalmente aqui no Brasil, né. Mas se a gente for buscar a fonte da informação, às vezes, né, os relatórios da própria OMS, né, da FAO, tem muita coisa ali a respeito disso, né, dos órgãos que são independentes né, ali de algum incentivo econômico, né, esses órgãos que conseguem gerar conteúdo assim mais isentos, né, eles têm muita informação, né, a questão é pegar essa informação e levar para as pessoas, né, que aí tem uma lacuna grande. Mas com certeza é um momento para refletir mesmo, né? Não só do consumo de carne, até né, da obesidade, né? A gente vê que a obesidade é um fator muito forte, né? Pra pandemia. E também né, de casos graves de Covid, né? Então, é um momento para tentar olhar, assim, para a gente mesmo, refletir o que a gente está colocando dentro do nosso templo aqui, né? Como que a gente cuida dele, né? Tudo que a gente põe para dentro, né? Não só, né, alimentos, mas, sei lá, informação, conteúdo, coisa que a gente vai pensar, né? Então... Legal. Bru, reta final aqui, só pra gente já ir encerrando. Uma pergunta saindo aqui um pouco do vegetarianismo. Não sei se você vem de uma faculdade tradicional, você veio da USP, e você acompanha outros movimentos da medicina, assim, a gente vê... vindo até de fora mesmo, né? Movimentos como medicina integrativa, funcional, ortomolecular, estilo de vida. O que você acha disso? Tem total relação, né? Mesmo dentro da medicina do estilo de vida, você vê os médicos que, enfim, são pioneiros no assunto, são todos defensores da alimentação plant-based, né? São os mesmos autores que eu estudei, é muito, muito ligado, né? Porque a alimentação plant-based está dentro do estilo de vida, está dentro da integrativa, é algo que faz muita relação. É algo que eu pratico também no consultório, né? Que legal. Pediatria integrativa, né? Que eu falo assim, né? Que bacana. A gente pode, né, não só cuidar da doença em si, né? Quando a doença já está instalada, né? Vem a criança com uma doença crônica, com asma, obesidade, enfim, né? Com uma série de doenças mais sérias, uma infecção mais séria, mas a gente pode, né, prevenir, sobretudo, né? Então, todos os instrumentos que a gente tiver para prevenir isso é válido, né? Dentro de todas essas áreas. A alimentação é uma delas, né? Mas a gente pode usar muitas outras coisas para prevenir essas doenças. Na faculdade a gente não aprende isso. Muito legal você falar isso. A gente aprende só, né, a tratar o paciente que chega com infarto ali, né? A tratar o paciente que está com câncer. Mas como a gente prevenir isso, é muito pouco, né, que a gente aprende, né? A gente dá muito valor para aquele médico que medicaliza, né? Ele é bom médico, ele prescreve aquele medicamento tal, preciso, ou faz determinado procedimento cirúrgico, né? Mas acho que, no meu ponto de vista, a habilidade do médico que a gente deveria valorizar é a capacidade de retirar isso, né? Conseguir retirar os medicamentos é a coisa mais que deveria valorizar muito, né? O paciente que está com diabetes, hipertensão, toma lá 6 medicamentos. Aí se aplica, né, a medicina integrativa, né, de estilo de vida, alimentação, enfim, tudo que a gente tem de instrumento barato, que não tem efeito colateral, e reduz para 2 medicamentos, ou reverte a doença, que é possível. Muito legal. Incrível, assim, né? Mas isso não é valorizado, né? Porque talvez a indústria não valorize, né? Mas que muda completamente a vida da pessoa, né? Então... Muito legal. É essa forma que eu vejo a medicina, né? Ô, Bru, e de leitura, você... já me deu alguns livros, às vezes comenta, enfim, algumas coisas. O que você lê fora da medicina?
Você lê alguma coisa fora da medicina? Hoje acho que eu leio um pouco menos de medicina, eu leio muito dentro da minha área, que é a neonatologia, né? Então, enfim, é muita mudança, né? É uma área de terapia intensiva, tá sempre saindo coisas novas, né? Então, eu preciso ler pelo menos um artigo ali por semana do assunto, né? Agora, dentro da área de vegetarianismo, acho que todos os dias eu leio um pouquinho, né, o assunto, mas tem muita coisa interessante, assim, eu gosto muito de assuntos de empreendedorismo, né, que eu gosto bastante, enfim, coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal, né, desenvolvimento humano, de forma geral, né, como a gente pode melhorar a forma que a gente pensa, que a gente, né, os nossos hábitos, é algo que eu tenho muito interesse, assim, eu acho que são coisas que eu costumo estudar, assim. Posso só pingar mais uma? Vai, quantas quiser, Gu. Até porque é importante, né? Como você tem o laço aí, de novo, né? A gente fala, as universidades mais... como que a gente pode falar? Tem um lugar mais cartesiano, como a Universidade de São Paulo, Canto, enfim. E aí você falou de espiritualidade, né? E a gente vem percebendo cada vez mais, não só a medicina, mas até a ciência como um todo, né? Sim. A NASA está fazendo um estudo, enfim, sobre alguns povos indígenas. E eu conheci uma médica que era da USP, ela passou por todos os povos indígenas da América. Ela queria saber como é que esses povos indígenas trabalhavam na cura. Eu achei muito legal isso aí. Eu falei, né, uma médica ir atrás dos índios para aprender com eles. Bom, como é que você está vendo isso? Cada vez mais a medicina migrando para esse cuidado não só do corpo, mas também da alma. Excelente pergunta. Muito boa mesmo. Acho que é a primeira pessoa que me pergunta isso, assim, porque é algo que acho que não atrai muito, né, mas é interessante, assim, porque o que eu acredito sobre saúde, né, a saúde não é só a saúde do nosso corpo físico, né, que a gente é corpo, é mente e espírito também, né, quando as três coisas estão alinhadas ali, é que a gente vai obter uma saúde verdadeira, né. Na faculdade a gente aprende a saúde do corpo, e se aprende, né? Aprende, assim, como cuidar de doenças do corpo, né? Mas é claro que no passado, né, é interessante, antes a ciência e a espiritualidade, elas andavam juntas, né? Os grandes gênios ali do passado, né? O objetivo deles era entender às vezes, o mecanismo, assim, do funcionamento do mundo, né? Como, vamos dizer, que Deus coloca esse funcionamento do mundo através da ciência, era uma coisa unida, né? E com o tempo isso foi se separando, né? Tem, enfim, inúmeros motivos, podia ser uma conversa só disso, né? Mas se separou, né? Ciência versus espiritualidade, como se um fosse contra o outro, como se a gente não pudesse unir as duas coisas. Mas hoje já é um pouco diferente, né? Acho que talvez porque houve não digo uma falha, mas acho que o homem percebeu que a ciência não vai suprir tudo que a gente precisa, né? E nunca vai ter todas as respostas ou suprir a nossa felicidade, a nossa essência, o que a gente veio fazer aqui. Acho que para isso vem a espiritualidade junto, né? Legal. Então, hoje a gente tem muita coisa dentro da medicina mostrando os benefícios da espiritualidade também, né? Sim. Ou assim, tentando ter um caminho comum, né? Então a gente vê, né, que, por exemplo, pacientes que têm alguma prática espiritual, seja religiosa ou espiritualidade como um todo, tem menor índice de depressão, de ansiedade, né, tem um envelhecimento mais saudável, né, enfim, inúmeros estudos interessantes, o poder da oração sobre aqueles pacientes internados, que eles têm melhora importante, até sociedades mais tradicionais, tipo a Sociedade de Cardiologia Brasileira, já coloca dentro da sua prática, assim, de recomendações, até da anamnese, entender a espiritualidade do paciente. Isso interfere mesmo no tratamento. Então, acho que tem olhado um pouco mais para esse lado, né? Interessante. Mais alguma, Gu? Achei sensacional esse finalzinho aí. Legal. Porque vai muito de encontro com o que a gente está querendo para esse ano, para o ano que vem e para o futuro aí da medicina na plenitude e talvez no Brasil, assim. A gente está querendo muito difundir esse tipo de conteúdo que une ali a medicina mais convencional com uma medicina mais atualizada, que mistura corpo, mente, espírito, algo mais
integrativo mesmo, preventivo, funcional, humanizado, que leva em consideração o estilo de vida, enfim. E é legal ter uma pessoa como você aqui hoje, que é um médico de uma faculdade tradicional, da USP, mas com uma visão muito, muito aberta aí à espiritualidade, a veganismo, enfim. E a gente pretende nos próximos anos aí pegar tudo que existe aí no mercado, que talvez tenha sido apropriado por pessoas de, sei lá, de má índole talvez, e mostrar que aquilo tem base científica, né, e uma base científica forte, e gerando assim ferramentas para o profissional trabalhar ali no dia a dia, né? Então, veganismo, plant-based é uma ferramenta, espiritualidade, enfim, tem uma série de outras coisas que eu nem vou entrar agora no mérito aqui, mas a gente, até medicina quântica que a gente gosta pra caramba, então, enfim, só queria te agradecer, você é uma excelente pessoa, energia boa pra caramba, melhor pediatra vegano do Brasil. Procurem, como que as pessoas te acham, Bru? Onde você atende? No Instagram tá pediatra vegano. Eu atendo aqui em São Paulo, né, aqui em Perdizes, mas tem consultas online também por telemedicina, né, então hoje, por exemplo, hoje à noite eu vou atender um paciente que é dos Estados Unidos, brasileiros que moram lá, né, agora à tarde um que é do Pará, então amplia, né, agora o leque, legal. Assim, né. Bacana. Então aproveitem aí o melhor pediatra vegano do Brasil. Eu tô muito feliz aqui, o Bru é um grande amigo. Obrigado, Bru. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Muito bom.